Olá, começa agora o AcadCast, o podcast oficial para você, dono de academia, produzido aqui pelo Acad Gestão de Academias. Meu nome é Henrique Perdomo. Eu sou o Luiz Perdomo. E hoje nós vamos tentar colocar luz, jogar um holoforte em cima de uma questão bastante importante, bastante interessante, que é responder uma pergunta, né? Que talvez seja a pergunta do milhão, que é: por que é que os seus alunos vão embora? Tá começando agora esse podcast, muito obrigado por você estar aqui e vamos em frente, né? Eu quero começar te perguntando, de fato, por que é que as pessoas vão embora das academias? Tirando o fato de que elas morrem, e todo mundo morre um dia, e aí quando a pessoa morre, certamente ela vai deixar de ser seu aluno, existem alguns outros fatores, né? Então vamos começar pelo começo mesmo, né? Olá, você que está assistindo. Existem muitos mitos a respeito do que é a permanência, a aderência, a fidelidade do seu cliente. Então, antes de mais nada, eu acho que convém a gente dar uma resumida em algumas palavras que são usadas muito no mercado, e eu vou colocar aqui não o que está certo, o que está errado, apenas o uso que nós vamos fazer aqui nesse podcast que nós fazemos dentro da nossa organização. A gente separa o que é aderência, o que é fidelidade, o que é retenção, para dar um significado adequado a cada uma dessas palavras. Inclusive tem um podcast só sobre esse assunto, então vamos deixar o link aqui na descrição, vamos deixar também o link aqui em algum lugar, depois você procura, se não só jogar retenção, aderência e fidelização no YouTube ou no Spotify, vai aparecer. Mas vamos lá, dá uma... Então lembrando que o que nós chamamos aqui, e aí naquele podcast fica mais claro ainda, nós chamamos de retenção ao fato de você fazer um acordo que vai reter aquele cliente durante certo tempo. É um acordo comercial entre você e o cliente. Para que é feito isso? Para que ele tenha uma largada, tá, que possibilite a sua equipe técnica, os seus professores, enfim, a sua equipe como um todo, o seu atendimento, ter uma chance maior de criar o que nós chamamos de aderência, que é a oportunidade do cliente realmente vir aderir a prática da atividade física orientada, regular, com um objetivo. E, finalmente, nós separamos isso do que é fidelidade, que é o fato de eu me tornar fiel significa o seguinte, que eu repetidamente, uma ou mais vezes, eu vou voltar a fazer aquela prática por aquele tempo. Então, se eu comprei 6 meses, eu me torno fiel quando eu, pelo menos, renovo a segunda vez, né? Olha, o cliente foi fidelizado, renovou. Na verdade, o conceito de fidelidade é um pouco mais amplo do que isso, mas nós vamos deixar só nesses 3 que nós colocamos agora, retenção, aderência e fidelidade, para a gente começar a responder essa questão. Por que o cliente vai embora? E aí a primeira coisa que nós precisamos entender é que essa é uma decisão que tem um lado consciente e um lado inconsciente. E o fenômeno inconsciente é muito mais importante do que o lado consciente. Raramente você vai encontrar um cliente que diz assim: eu tomei uma decisão, eu não quero mais fazer academia aqui. Raramente você vai encontrar isso. Na verdade, o que acontece é que ele toma esse processo de decisão, se dá de forma mais emocional, e depois ele vai inventar qualquer coisa para racionalizar isso, né? E é por esse motivo que, inclusive, aqui uma coisa importante, que as pesquisas, quando você vai fazer uma pesquisa de satisfação na sua academia, uma das perguntas mais importantes é: você indicaria a nossa academia para alguém, né? Isso é a pergunta mais importante de todo aquele questionário. E se estiver abaixo de 9, por exemplo, no nosso caso, abaixo de 9,5, nós dissemos que temos um problema. Ou seja, qualquer coisa acima de 95% que é aceitável de indicação. Se eu tenho 100 clientes, eu tenho que ter pelo menos 95 que dizem: eu indicaria o teu negócio para alguém. Mas voltando ao que nós estávamos conversando antes, há um fenômeno inconsciente que determina que eu estou fazendo agora uma mudança de prioridades. As mudanças de prioridades inconscientes, por serem inconscientes, se você quiser entender isso como um processo subconsciente, está tudo bem. Nós não vamos discutir aqui qual é a escola, se é Jung, se é a programação neurolinguística, se é Freud. Nós vamos trabalhar aqui mais com os conceitos mais gerais mesmo. Então há um fenômeno inconsciente, ou subconsciente, eu prefiro o subconsciente, onde o sujeito não tem toda a noção, ou não tem, digamos assim,
todas as informações naquele momento de que ele está tomando uma decisão de deixar de fazer alguma coisa ou de que passou a fazer alguma coisa. E esse é um fenômeno importante, porque se você tratar um fenômeno inconsciente ou subconsciente com ferramentas que vão falar basicamente para o cérebro racional, para a mente racional, você já começa a estar com problemas aqui, né? Sim, eu acho que é importante até explicar que não é que tem duas mentes, né? Se a gente abrir sua cabeça, não vai achar uma parte racional e uma parte racional. Isso aqui é uma metáfora para ilustrar como é que as pessoas fazem aquilo que elas fazem. E aí quando se diz de decisão inconsciente ou subconsciente, quais são essas decisões? O que você enxerga no mercado de academias hoje? O que você enxerga dos alunos quando eles vão desistindo, né? Quando eles vão deixando de frequentar? Então vamos olhar primeiro para os dados, tá? Quando a gente olha os dados são os dados. Eu não tenho por que ter uma opinião sobre os dados. Depois eu vou fazer uma interpretação sobre por que aquilo acontece. Mas os dados, eles não devem ser discutidos. Isso, aquilo. Não, pegue os dados e depois você analisa o que de fato está acontecendo. E aí eu vou colocar para você os dados que nós temos. Quando a gente verifica, né, o tempo médio de permanência dos clientes em academias, e vou ser bem específico aqui, vou falar em academias tipo clube, academia de bairro, academia que te oferece todas as atividades por um determinado valor, e ela pode te vender uma mensalidade, um trimestre, um semestre. Ela não está vendendo programas nesse momento, nesse contexto aqui, e não está vendendo, por exemplo, um produto Prime. Uma academia comum. Uma academia comum. Produtos Prime não se aplica a esses números que eu vou falar, tá? Não são bem diferentes. Mas tá tudo bem, que eles já sabem o que são produtos Prime. Então não, nós vamos falar para eles o que é produto Prime. Então, assim, nas academias tipo clube, aquelas que são hoje 80% do mercado, nós percebemos que o tempo meio de permanência dos clientes é por volta de 4 a 6 meses. Permanência na sua academia. Isso não significa que ele paga mais ou paga menos. Nós temos casos onde o tempo médio de pagamento é de 8 meses e o tempo médio de permanência é de 6 meses. Então, não é necessariamente a mesma coisa. Eu vou falar aqui de permanência. Então, para clientes que têm um compromisso inicial, aquilo que nós chamamos de retenção, que é o contrato inicial, de um mês, tá, um compromisso inicial, ele geralmente resulta em 90% dos casos, e aí os outros 10% têm um comportamento bem diferente, muito engraçado isso. 90% tem um comportamento muito uniforme, e 10% é uniforme, mas é muito diferente. Sim. Tá? Então é assim, água e vinho mesmo, tá? Água e azeite, né? Tá? Água e vinho é bom. Então assim, você precisa entender esse conceito para saber o seguinte: 90% dos seus clientes que compram um mês, eles estarão fora da sua academia daqui a 3 meses. Isso é muito importante, porque daí agora a gente começa a colocar a luz sobre, de fato, essa questão que a gente quer tratar aqui, de por que os alunos vão embora. Então, o que você já está dizendo é o seguinte: se você vender um mês agora, saiba que, estatisticamente, daqui 4, 5 ou no máximo 6 meses, seu cliente vai embora. Não tem a ver com você, tem a ver com o cliente. E tende a se confundir, porque esse modelo é o modelo do cliente, não é o modelo da academia. Perfeito. Então, quando ele, cliente, faz uma opção de um compromisso de apenas 30 dias, ele sustenta esse compromisso aproximadamente por 90 a 120 dias. Ou seja, tá? O fato dele ficar mais ou menos tempo tem a ver também com o compromisso inicial. Com o compromisso inicial. Perfeito. Tá? Aqueles que têm um compromisso inicial de 90 dias, eles também tendem a ficar 120 dias. Isso é muito interessante, tá? Porque essa curva não é uniforme para todos os períodos. Aí aqueles que fazem um compromisso inicial de 180 dias, eles tendem a ficar 180 dias. Uma parte, na verdade, fica bem menos do que isso, 120, e uma parte renova. Mais ou menos 30% dos clientes que compram 6 meses, elas renovam. É muito interessante esse processo. Mas que frequenta a sua academia é 180 dias. E aí tem os clientes que compram 12 meses ou 365 dias. Eles frequentam aproximadamente 9 meses.
Tá? Ou seja, por isso que é importante vender um plano anual já na largada, né? Se você quer praticar retenção, ficou bem claro aqui pelos dados que você explicou, que cara, vende um plano anual logo na largada. Mas aí tem a questão principal, entender aqui, que foi a tua pergunta. Mas por que o aluno vai embora? É só o compromisso inicial? Não, não é só. O compromisso inicial ele é determinante na predisposição que ele tem de adotar ou não aquele estilo de vida. Sim. Tá, então se eu vou fazer um compromisso de um ano, eu já matutei isso ou tenho uma predisposição de este ano será diferente. É claro que isso não significa que será, mas a minha predisposição é essa. Aí o fenômeno que determina a aderência ou a saída do seu cliente está basicamente ligado ao comportamento humano e não ao resultado. Então vou repetir aqui, porque isso é muito louco. Porque 99% dos professores vai entender que isso tem a ver com o resultado que se entrega para o cliente. Do corpo do cara. Isso, e não estou dizendo que não é assim, que não tem, o resultado é um dos componentes, mas o principal componente que determina a decisão de continuar ou desistir daquele processo, ele tem a ver, porque é um hábito, né? Sim. Hábito da atividade física, ele tem a ver com um fenômeno inconsciente que tem a ver com comportamento. Então perceba que é o seguinte, a primeira ação que você deve fazer para aumentar a tua aderência não está ligada diretamente com o resultado, mas está ligada diretamente com o comportamento do teu colaborador, tá? E aí eu vou falar um pouco do que nós chamamos de protocolo de atendimento, que eu acho que isso vai ilustrar um pouco. Eu acho que isso é interessante, mas antes eu queria dizer o seguinte, por quê? Como que funciona esse mecanismo na mente humana que faz com que o cara que faça um compromisso de um mês fique 4 e o cara que faz um compromisso de 12 fique 8? Como é que funciona isso? O que você percebe? Você tem um fenômeno, tá, de aceitação de entrada na tribo, que é um compromisso social, tá? Que você pode chamar de comportamento de manada ou de aceitação. A mesma estrutura psicológica que faz que seja relativamente fácil para um jovem, tá, comprar uma camiseta igual à do outro jovem, ou ouvir a mesma música, mesmo que ele não goste muito, mas por que ele ouve a mesma música? É porque aquilo traz para ele um sentimento de pertencimento ao grupo. E aí ele ouve tantas vezes que acaba gostando. Que acaba gostando ou acaba sublimando de alguma maneira qualquer outro tipo de gosto. Mas a questão principal aqui é o que acontece então dentro da academia, e obviamente estou generalizando, porque nós temos pessoas mais velhas, mais novas, eu poderia de alguma maneira destrinchar isso aqui, mas vou falar de maneira genérica, propositalmente, para que a gente tenha um primeiro passo, uma luz sobre o que realmente acontece. E é um fenômeno de que basicamente ele não consegue desenvolver o sentimento de pertencimento. Ou seja, há um conflito, tá, de interesses subconsciente ou inconsciente entre aquilo que lhe pertence do lado de fora da academia e aquela nova tribo. Em outras palavras, aquela nova tribo não oferece ganhos emocionais, e aí entra o conceito de economia emocional, né? Ele não oferece ganhos suficientes ou ganhos suficientes e sustentáveis para fazer com que aquele investimento venha a valer a pena do ponto de vista emocional. Porque se eu estou praticando algo que eu, a princípio, não gosto muito, não fazia parte... Por que eu não gosto muito? Porque se gostasse, já estaria fazendo há muito tempo. Então, se estou tentando adotar um novo hábito, é porque cheguei a uma conclusão de que é necessário isso. E aí eu vou tentar fazer isso, só que nem sempre consigo. Esse sentimento de pertencimento está por trás de uma série de comportamentos que acontecem no fenômeno da academia, que a gente pode analisar aqui. O que o professor pode fazer para mudar essa realidade e o que ele faz hoje que piora muito o sentimento, a percepção do cliente com relação a esse pertencimento. E tem várias coisas, né? Como o professor talvez ele não entenda ainda sobre a mente humana, e quando a gente está falando de mente humana, cara, é óbvio, se você trabalha com pessoas, você precisa entender de pessoas, porque se você não está entendendo de pessoas, não está entendendo de porcaria nenhuma. E aí vai ficar desafiante você ter os resultados, né? E aí eu fico pensando, o cara que tomou a decisão de fazer academia, ele foi lá, ele se matriculou, né? Não importando se ele comprou um ano ou um mês.
Ele tomou aquela decisão, só que ele vai precisar conviver com essa decisão. Ele vai se perguntar se a decisão foi a melhor possível. Ele vai ter o diabinho e o anjinho falando com ele. Ele vai precisar sempre pensar no sentido de que, cara, eu vou ter que abrir mão agora de algo que é bom pra mim, que traz um prazer momentâneo para ter um resultado futuro. Então todas essas coisas vão entrando na mente do cliente, vão entrando na mente do consumidor e ele vai entrando em conflito o tempo todo. E aí entra o que você falou, porra, talvez o professor ajude ou talvez ele atrapalhe muito nesse sentido, né? Quais são as coisas que o professor faz que atrapalha pra caramba? Que as coisas que você olha assim e fala, Caramba, como é que esse cara tá fazendo isso? E por que ninguém avisou pra ele, né? Há uma coisa que é a síndrome do garçom, né? Que acontece nas academias. A síndrome do garçom, gente, para quem não conhece, é aquela situação onde você vai no restaurante e você fica olhando para o garçom para descobrir se ele vai te olhar e você pode finalmente fazer seu pedido. Só que o garçom está ocupadíssimo, conversando numa outra mesa, conversando com outro garçom, está dando atenção. Ele é super simpático com outras pessoas, mas parece que com você é invisível. E aí a síndrome do garçom é aquela vontade de você pegar um rifle e dar uma na cabeça do cara, tá? Porque ver se ele te atende, tá, para ver se ele te atende. Então, só queria pedir uma cerveja. Isso, ou jogar um sincero, jogar um copo, jogar uma garrafa. Mas basicamente o que acontece aqui é que você está entrando, imagina agora um cliente que nunca praticou ou não praticou atividade física nos últimos 5 anos, que é o mais comum, tá? Não existe cliente que nunca praticou atividade física, porque no colégio você brincava, tá? Na educação física, no mínimo, minimamente você fez, a última vez pode ter sido no ensino médio, mas você praticou alguma coisa de atividade física, ou senão você não estaria vivo, né? Então assim, o conceito aqui é o seguinte: eu vou numa tribo que não é a minha tribo. Minha tribo, sei lá, é a tribo de jogar baralho, de brincar, de fazer churrasco, de ficar no sofá vendo Netflix. Isso, de videogame, qualquer outra coisa. Aquela tribo já parece um pouco diferente. Aquele ambiente é completamente diferente do que eu estou habituado. As pessoas usam roupas justas, elas expõem o corpo, elas meu corpo não está lá, aquelas coisas, porque afinal não faço atividade física há 5 anos e assim vai. E aí essa pessoa tem um elo de ligação com aquele ambiente. Esse elo de ligação é o professor. É ele o que conecta aquele cliente com todo aquele ambiente, com o seu próprio processo interno, com os seus objetivos, com o fato de ele se sentir ou não à vontade com aquelas máquinas que nem o nome sabe, não sabe para que serve, né? A Marisa estava o outro dia me dizendo que estava fazendo abdominal, era lombar. E ela estava me explicando como é que era abdominal ao contrário. Depois eu descobri, quando vi a foto... Vamos colocar o vídeo dela fazendo lombar aqui. Vamos colocar. Ela estava na máquina de lombares e ela estava me dizendo que era abdominal. Ou seja, o seu cliente não domina, tá, as coisas mínimas que acontecem numa academia. Então, essa conexão ela é feita pelo professor. Agora vamos ver como é que ela é feita, ou não feita, né? Então, quando você estava falando disso, eu fiquei me perguntando, né? Pô, e essas academias chamadas inteligentes que não tem o professor, como que faz isso? Elas são inteligentes porque não tem o professor. A ideia é o seguinte, quem é inteligente dentro de uma academia é o professor. Quando elas tiram o professor, elas têm que combinar isso com o cliente. Então, esse cliente já vai predisposto, ele já sabe que ele não terá um acompanhamento. Então, como ele sabe o que esperar, ele tem um conceito, uma expectativa diferente. E isso altera o tempo de permanência. E o que você vai descobrir, então, é que nessas academias não existe o que nós chamamos de retenção de aderência. Somente 10% dos clientes estão há mais de 1 ano nessas academias. Rotatividade absurda, absurda. Porque esse é o modelo do negócio. E aí, quando uma academia convencional quer se tornar uma academia como essa, a gente diz, cara, você não pode fazer isso, porque você não é essa academia, você não tem essa estrutura, você não ganha no volume. Você não tem essa quantidade de clientes entrando todo mês que te permite jogar fora essa quantidade que é as academias low service, né? Porque aqui se fala muito de low cost, mas na verdade o conceito é low cost, low service. Ou em outras palavras, low price, baixo preço, com baixo serviço. Sim. Nós chamamos isso de low cost porque na maioria das vezes nós estamos do outro lado, eles são os inimigos, então a gente chama eles de forma depreciativa de low cost. Mas isso é um modelo de negócio interno. Sim. O nome para o cliente é low service, tá?
low price, low service. Eu te ofereço um serviço menor ou nenhum serviço com um preço muito menor. Não estou te cobrando pelo serviço, mas eu estou te dando uma instalação, estou te dando uma forma. E aí o que você tem é que você encontra entre 5% e 10% das pessoas nessas academias que ficam para elas estar confortável, porque elas treinam sozinhas, elas já se conhecem, elas já têm o processo, elas não precisam de professor. É aquele camarada que também tem na sua academia, que ele também não quer o professor. O professor, inclusive, ele às vezes tenta ajudar lá e nem consegue, porque ele não quer. Esse cliente também tem. Os outros clientes na low price, eles saem o tempo inteiro. Eles também permanecem 4 meses. Mas só que tem uma diferença. A academia low price, ela tem uma estrutura, uma estratégia para ganhar mais com o cliente permanecendo 4 meses. Então ele te cobra uma anuidade, ele te cobra um valor mais barato, e esse valor mais barato ele cria a seguinte situação. A pessoa frequenta 4 meses, mas paga 8. Então olha o que acontece numa, já que você perguntou, né? Sim, não, o que acontece numa low price? O modelo de low price é eu parece que é 49, né? Mas vamos Agora fazer. não é mais, né? Que subiu, né? Isso, mas mesmo quando era 49, depois você faz a conta. Olha a conta aqui. Você frequenta 4 meses e paga 49, mas teve que pagar 199 da anuidade, não teve? Como você pagou 199 da anuidade, mesmo frequentando apenas 4 meses, no 5º mês você paga. Eu falei, só 49. Se eu não pagar, eu vou perder aqueles 199. Isso acontece 1, 2, 3, 4 vezes em média. Isso eu tenho dados de 2018, 2019, agora não sei como é que tá. Mas em média, o cliente pagava 8, frequentava 4. 8 fora a anuidade. Então agora ele pagava 49, já não é 49, é 98, né? E mais 199 por 4 meses, você está pagando R$150 por mês durante 4 meses. Top. É um belo do negócio, né? E é por isso que ele é montado desse, por isso que eu falo que eu brinco, né? Que eles são inteligentes mesmo. E aí tem que tomar cuidado no seguinte, preciso fazer esse disclaimer aqui, não vai você na sua academia de bairro querer fazer a mesma coisa, porque o que eu vejo as pessoas falando assim, Mas eu também quero ser igual a Netflix. Eu também quero ser igual a... mas você não tem a estrutura, você não tem o poder de marketing, você não tem o poder de investimento, você não tem o poder de contratação, você não tem o poder de comprar as máquinas no preço que eles cobram. Então se ponha na sua realidade, trabalhe com a sua realidade, não adianta você querer trabalhar na realidade do outro, né? Gente, isso é uma brincadeira até de mau gosto, porque tem muita gente te induzindo a fazer Que isso. vende assim. Não, porque tem gente te induzindo, te dizendo, Não, agora é a geração da recorrência. então, venda recorrente. Cara, é a mesma coisa que eu te disser o seguinte, você aprendeu um pouco de boxe, agora você pode ser o campeão mundial. Você não pode. Porque muito... Tem um monte de coisa que você tem que fazer antes, Exatamente. né, então, assim, a Netflix, só ela que funcionou. Tá? Os concorrentes dela não conseguiram Você funcionar. pode ver os outros serviços de streaming que estão engatinhando aí. Está engatinhando, exatamente. Né? Amazon Prime, Isso. Disney Plus. E são todos São players, top. todos parrudos, né? É. E eles estão apanhando. Que tem a capacidade de fazer. Isso, agora imagina você querer ir lá numa briga dessa. Não estou dizendo que não é possível, tanto é que tem concorrentes dessas grandes. Mas perceba que esse outro jogo é um jogo muito grande, jogado num jogo de marketing, tá? Muito poderoso. Então, é muita coisa, não vou falar disso aqui, Sim. mas não é... Mas é só para fazer um disclaimer, né? Ó, a gente explicou como funciona a estratégia da Smart Fit. Não é para você fazer igual. Se você fizer igual, você vai perder dinheiro. Qual é a estratégia que você deveria estar usando? Exatamente a estratégia contrária. Exato. Dizer o seguinte, apesar de não ter a melhor instalação, apesar de não ter as melhores máquinas, apesar de eu não ter, talvez, uma instalação tão bonita, eu tenho algo que nenhuma Smart ou nenhuma low price pode te entregar, que é serviço, acompanhamento de uma pessoa de verdade, que tem coração, que tem uma mente que funciona, que você vai poder falar com ela. O problema é que quando você fala isso, você realmente precisa ter um professor que fale com o cliente e que olhe para o cliente. Ele não pode falar só com as gostosas. Não pode. Isso. E parece óbvio, né? Parece óbvio. Caralho, é óbvio mesmo. Mas por que fala só com gostosa, velho? Não são todos. Também falam com os gostosos. Mas o problema não é esse. O problema é que o profissional de educação física, ele não foi educado, não foi treinado, não foi preparado para entregar um serviço que hoje é demandado.
Sabe o que eu percebo? Eu vejo que muitos profissionais de educação física, o cara que tá lá na sala, ele não entende o gordo. Essa é a verdade. Ele não entende o sedentário. Porque como ele é muito diferente do sedentário, isso é uma percepção minha, tá? Não é nenhum dado de mercado. Mas como ele não é sedentário, ele é um cara que pratica atividade física, ele tá com o shape em dia, ele se alimenta bem, ele faz alguns sacrifícios, ele não entende por que o filho da mãe que chegou lá agora fala, Cara, como que você não vem treinar 5 dias na semana? Que é isso? Quer me surpreender? Você quer ficar com essa barriga aí? Então, e aí ele vai dando umas porradas, né? na verdade, eu modelo porque é o seguinte, o profissional de educação física, ele foi preparado e educado como um professor de educação física, e o pressuposto é que as pessoas que estão lá Querem aprender. Primeiro querem aprender ou então são esportistas que querem competir. E o modelo motivacional desses profissionais normalmente está ligado à competição. Então faz todo sentido você pegar um atleta que está lá dando o seu melhor, seu esforço, e você motivá-lo dizendo: você não vai fazer mais um pouquinho? Você não vai me dar mais esses 10%? Você não vai... Eu sei que está doendo, que você está tudo ferrado, que você mal dorme à noite com essas dores, mas eu quero que você corra mais 5 minutos, porque é importante. E o cara vai correr. Não, a gente motiva. Nessa parte porra, eu preciso contar isso aqui. Eu joguei rugby, né, pela faculdade, depois joguei rugby num clube, e na faculdade eu fui capitão do time numa oportunidade. E aí eu me lembro que antes de um campeonato importante lá universitário, antes da gente entrar... Estrutura motivacional. Estrutura motivacional. Então o que fazer? Colocava os caras numa roda, eu entrava lá, começava a gritar, falava um monte de palavras de afirmação e depois dava um tapa na cara de O cara ficar um. com raiva e ir lá e atropelar todo mundo. Exatamente. Isso, tá? Sorte sua que não te atropelava, mas assim, o conceito que eu quero que você compreenda é o seguinte: o teu professor, ele está fazendo aquilo para o qual foi treinado, para o qual foi preparado. E você está colocando ele agora num mercado diferente, numa indústria diferente, que é a indústria da hospitalidade, tá? E você está colocando um cara que foi treinado para treinar atletas ou para ensinar alunos. E agora você coloca ele numa situação onde ele tem clientes que têm reclamações diferentes, expectativas diferentes, que têm demandas diferentes. Carências, né? Carências diferentes. E diz para ele que ele tem que fazer com que esses clientes tenham aderência, né? Que eles gostem da atividade física. Ele não sabe como fazer isso. E sabe o que acontece com isso? Como ele não sabe, ele faz o melhor que ele pode. Ele vai lá e fala assim: Não vai dar para salvar todos. Então aqueles que estão treinando bem, eu vou recompensar com a minha atenção, com o meu acompanhamento. E aqueles que não treinam, eles que se danem. E é muito engraçado isso, porque você vê isso claramente na academia. Você entra na academia, tá? E aí eu vou perguntar para você, imagina uma academia, eu vou colocar uma academia ideal aqui. Uma academia ideal funciona assim: qualquer pessoa que entra na sala de musculação, imediatamente é notada pelo profissional que está lá. Ele recebe as boas-vindas, recebe uma amnésia dinâmica que é assim: olá, Henrique, você dormiu bem hoje? Como é que está seu nível de energia? Está afim de treinar forte? Como que você está hoje? Tá? É uma amnésia dinâmica que é para descobrir qual é o treino, porque não tem um único treino. Tem pelo menos 3 tipos de treinos preparados para aquela semana. Ou deveria, né? Não, estou falando academia ideal. Academia tá. ideal, profissional que já sabe como Já funciona. sacou. Esse profissional, ele foi treinado para dividir toda aquela área, seja com 15 clientes, seja com 20, seja com 30 clientes, ele vai distribuir aquela área em quadrantes e vai manter contato visual propositalmente com cada cliente, no máximo a cada 60 segundos. Porque isso vai gerar um sentimento de acompanhamento e atenção. Todo mundo vai saber que o professor está me olhando. Ele jamais vai ficar mais de que 2 minutos com um cliente, porque isso tiraria a atenção dos outros. Ele vai se certificar de que cada cliente, ao longo do seu treino, tenha pelo menos 3 abordagens, mesmo que o cliente não solicite. E essa abordagem pode ser corretiva, pode ser social ou pode ser uma demonstração técnica. Não vou explicar isso, o que é, mas são tipos diferentes de abordagem. Tá? Vou falar bem rapidamente. Uma abordagem social é chegar: E aí, Henrique, tudo bem? Como é que tá o treino? Está indo bem? Beleza? Beleza. fui para o próximo. Isso é uma abordagem social. Uma abordagem técnica é: Corrige esse movimento, segura o ombro, só o cotovelo. e segue viagem, vai para o próximo.
E você pode estar intercalando essas, tá? Você está circulando. E uma demonstração técnica é que você identificou aquele cliente que necessita de uma explicação, de uma orientação mais completa, e você vai escolher se a sala estiver cheia ou estiver vazia, se você vai fazer a demonstração ou se vai fazer com que ele faça e você vai corrigi-lo. Nossa, isso é muito interessante, né? Tudo isso pelo menos 3 vezes durante cada treino, né? Isso é muito genial, isso é fantástico. E eu acho que quem tá vendo, ouvindo, assistindo, enfim, deve estar pensando, pô, Pô, realmente seria muito bom, né? Se eu tivesse isso na minha academia. como é que eu faço pra fazer meu professor fazer isso, velho? Porque, então ficou claro, né, por que as pessoas estão deixando as academias. E aí agora você falou de uma técnica muito interessante. Mas como é que faz o professor fazer isso? Mas, Porque antes disso, tem algumas coisas que ele precisa continuar a fazer. E eu falei de que todos os clientes são recebidos de uma forma, todos eles têm uma amnésia dinâmica, todos eles têm contato visual e todos eles têm pelo menos 3 feedbacks ou correções, mesmo que eles não queiram, durante o treino. Isso descontando que para os novos esse protocolo é um pouco mais intenso, sim, para os outros, estou generalizando. Mas no final, um bom profissional, bem treinado, ele sempre vai deixar uma programação mental para o cliente voltar. Então, uma programação mental é mais ou menos assim. Imagina que você está tendo um cliente que fez o seu primeiro treino hoje, o Henrique. Não é verdade. Mas eu iria dizer para ele algo mais ou menos assim. Henrique, você treinou hoje, fez o seu primeiro treino hoje, foi fantástico, eu acompanhei, foi muito bom. Então, eu vou edificar esse cliente. Pode ser que ele foi maravilhoso no treino. Tá? Porque ele precisa ter essa motivação. Você vai treinar daqui a 2 dias. Hoje é terça-feira e você vai voltar na quinta. Estou programando a mente dele. Tá? De hoje até lá, o teu corpo vai falar com você. Você vai sentir os músculos que nós trabalhamos. E nós vamos atribuir agora, nós vamos programar um significado para esse sentimento que é basicamente dor, né? Então eu vou programar o que a dor significa. Eu vou dizer, se você sentir uma dor leve, um desconforto, isso é um bom sinal. Isso significa que o treino funcionou e que seu corpo está fazendo o que ele deve fazer, que é se acostumar com o treino, ele está crescendo, está se desenvolvendo, ele está se curando. Eu usei palavras bem simples, mas eu programei meu cliente para ele sentir dor no outro dia, achar que essa dor é uma coisa boa e voltar na quinta-feira. Se eu não falar nada, ele vai sentir dor, não vai saber o que é. E não vai voltar. E não vai voltar. Muitos não voltam, tá? Voltam só na outra semana. Aí sente dor de novo. Aí ele não volta. Aí volta na outra semana. E no primeiro mês ele treinou 3 vezes. O que vai acontecer com esse cliente? Só sentiu dor, não teve resultado nenhum. Não teve resultado nenhum, tá? Então perceba que nós mesmos, estou falando nossa indústria, tá? Inadvertidamente sentamos as bases para esse modelo onde o cliente entra, compra pouco, tem pouco resultado, fica pouco tempo e vai embora. Sai infeliz. E sai infeliz e falando mal da academia. Sim. Porque num primeiro momento ele não atribui a uma falha dele, ele atribui uma falha de alguém, né? O ser humano é assim, né? Terceiriza a responsabilidade mesmo. Então assim, o que eu quero que você compreenda? Que se você tiver um protocolo de atendimento que entenda que existe um modelo que vai fazer com que o seu cliente saia, que esse modelo é mais ou menos uniforme, claro que tem diferença para homens e mulheres, mais velhos, mais novos, tudo bem, existem diferenças, mas assim, de forma geral, se você tem um cliente que comprou um mês, a sua chance, se você não alterar o seu comportamento, o seu atendimento, é que daqui a 3 meses esse cliente não esteja com você. Então, além de você passar a vender um plano mais longo, que é aí uma questão de marketing, de vendas, não podemos tratar no outro podcast, é importante que você entenda que, independente de comprar um mês, ou 6 meses, 1 ano, é melhor que compre 1 ano, porque aí você tem um compromisso inicial, que nós falamos no início desse podcast, que você consiga treinar a tua equipe, preparar a tua equipe para que ela compreenda isso.
Só essa parte do protocolo que nós falamos nesses últimos 10 minutos já daria um horizonte muito interessante para você e para a tua equipe, talvez fazer treinamentos durante horas, tá? Não, de como fazer isso acontecer. Incrível. E aí entra nesse ponto da pergunta, né? Porque eu imagino que o dono da academia que está assistindo agora, está ouvindo, ele está se perguntando. Porra, beleza, isso aqui é incrível. Como é que eu faço pra implantar isso aqui na minha academia? Aí entra um conceito de treinamento que é o seguinte, não existe, se você não elevar o Porque, nível... só te cortando, porque é isso, né? O profissional de educação física não é culpa dele que ele tá fazendo daquele jeito. Ele foi treinado Ele pra foi ser treinado assim. para fazer aquilo. E aqui a gente tá falando, porra, vamos ter que treinar ele de uma forma diferente. Então como fazer isso de forma eficiente? Porque o cara deve estar pensando, Pô, eu não tenho mão de obra qualificada, meus professores são ruins. Primeira coisa, apaga isso. A sua mão de obra é qualificada. Ela não está treinada. Boa. E aí você precisa entender o que é treinamento humano. Porque no Brasil, na nossa sociedade atual, está se confundindo treinamento com adestramento. Adestramento é para animal. Então, mas é impressionante. se você fizer isso, ganha um biscoitinho. Isso, se você fizer isso, ganha um biscoito. Isso não faz sentido. Um ser humano, ele só aceita alterar o seu comportamento, seus processos, se ele compreender o porquê. Então, a primeira coisa que você vai fazer é subir o nível de consciência do seu professor. Todo mundo tem que estar de acordo que isso que eu falei aqui nesse podcast é para valer. Se todo mundo entender isso, agora vai sobrar o problema de como fazer. Qual é a melhor maneira de fazer? Então nós vamos discutir todos juntos com os seus professores qual é a melhor forma de receber os clientes. Alguém pode achar que um olá de longe funciona, mas aí vou te lembrar que para um visual isso vai funcionar, mas para um sinestésico não. E aí você precisa estudar um pouco mais, porque visual, auditivo, sinestésico, para você entender por que fazer de uma forma funciona e de outra forma não funciona. Então, vocês vão definir, por exemplo, o protocolo de recebimento. Como nós devemos receber os clientes para que esse cliente tenha uma experiência memorável na sua academia e diga assim, Meu Deus, eu nunca fui tão bem atendido, mesmo com a academia cheia. Eu percebo que o que você faz também é levar a régua, é sempre dizer, cara, como que eu posso ter aqui uma experiência memorável, uma coisa épica, uma coisa muito top, né? E a maioria das academias, às vezes, não olha pra isso, só tipo, como é que faz pra atender o cliente e tal. Então eu acho que isso é importante também. a experiência, levar a régua. Isso, a experiência que eu quero que esse cliente tenha, ele não pode encontrar nada nem parecido em qualquer outra academia que eu conheça. Ou seja... Aí você vai discutir como fazer isso. Aí você vai discutir como. Como é que eu recebo as pessoas para que essas pessoas tenham essa experiência? Como é que eu faço, então, o feedback? Ou como é que eu faço a segunda parte, que seria você fazer as perguntas, né, de uma maneira... Tá? Que é a parte lá da anamnese. Isso, né? Que seja uma anamnese dinâmica, que a gente chama, mas que sejam umas perguntas que não podem ser iguais para todo mundo. Tá? Quais são as perguntas? Né? Isso. Que não fique e que fique casual. Então, como é que eu perguntei? E aí, Henrique, tudo bem? Dormiu bem hoje? Está com cara boa, hein? Tá? Está com energia? Hoje o treino vai ser massa? Eu vou falar a sua linguagem. Pode ser que, com a minha videomaker aqui, eu fale de uma maneira diferente. Diga assim, Vitória, como é que você está se sentindo hoje? Está a fim de treinar mais forte? Como você dormiu? Como você se alimentou? Eu vou fazer essas perguntas para que me permitam definir, escolher já a primeira parte, que é, desses 4 treinos que eu tenho que preparar com mais ou menos intensidade, o que eu dou para o meu cliente. Foda. Tá? Olha, só isso já criaria uma diferença brutal. Mas se você entender que o seu profissional pode ser treinado para fazer o que nós chamamos de conexão visual a cada 60 segundos, com toda a sala, porque ele divide em quadrantes, nós temos um treinamento para isso. Se divide em quadrantes, então você olha para aquele quadrante e enquanto você não tiver conexão com eles, você não para. Mas isso demora 15, 20, 30 segundos. Aí você vai para o próximo quadrante, para o próximo quadrante. E você se certificou então de que todo mundo viu e percebeu que você estava olhando para ele. Isso já aumenta muito a percepção de acompanhamento. O cliente entende que ele está sendo acompanhado de uma forma que ele não esperava. Nunca vista antes. Nunca vista antes. Tá? Que é a brincadeira da síndrome do garçom que eu falei no início. Sim. Aí depois você tem uma outra parte do protocolo que diz o seguinte, no mínimo 3 vezes, mas pode ser mais vezes, você vai fazer uma intervenção com esse cliente, um feedback, que é algo mais ou menos assim. Henrique, você já está mais ou menos num terço do treino, você já fez a primeira parte, perna, ombro e tal, porque eu sei porque eu estou com o treino aqui. Tá?
ou estou te acompanhando, eu vi que você estava treinando pernas e tal, como é que você está se sentindo? Já dá para aumentar um pouco a intensidade? Se você sentir que dá para aumentar a intensidade, então aumenta 3 repetições daqui para frente em todas. Pronto! Alterei o treino do camarada no meio, Na tá? hora ali. No meio da aula. Já deu uma motivação a mais. Já deu uma motivação. O aluno... Nossa, esse professor tá ligado em mim. Sim. Aí vem a última parte, onde eu faço o segundo feedback. Vou dizer, e aí, como foi? Aumentou a intensidade? Aconteceu o quê? Você está se sentindo muito cansado? Se você estiver se sentindo muito cansado, então agora vamos fazer diferente. Volta o peso e só aumenta um pouquinho mais das repetições na última. Eu vou alterando o treino e o cliente está com a percepção de que está com um personal. Foda. E no final, eu vou fazer uma programação mental para o cliente voltar, que pode ser mais ou menos assim, tá? Henrique, nós treinamos hoje, foi muito bom o nosso treino. Eu vejo aqui que você está treinando 2 vezes por semana, aqui no teu treino está para 2 vezes por semana. Então eu imagino que você estará aqui na quinta-feira novamente, tá? Ou eu estou na quarta, o dia que for. Eu te espero, você evoluiu bem hoje no treino, vamos dar uma pegada forte na próxima treino, porque aí você já vai começar a sentir a diferença dos treinos da semana que vem. Eu vou motivando o meu cliente a estruturar. Jamais vou dizer para você... Que você não treinou bem, que você é uma droga, que... Por quê? Porque isso, uma estrutura motivacional de desafio, funciona somente com menos de 10% das pessoas. Então você não vai usar essa estrutura no geral. Se você vai generalizar, generaliza com algo que funciona pelo menos para a maioria, que é reconhecer, edificar, incentivar e não criticar e dizer que você poderia ter dado mais. Porque para 90% das pessoas, gente, isso aqui é sério, isso não funciona. E é por isso que não somos todos esportistas. Porque o esportista ele é uma estrutura completamente diferente. Você lembra? Do tapa na cara. Isso, é tapa na cara, vale tudo. Tá? Se ele o objetivo dele é ganhar aquela competição ou ser melhor do que ele era antes, pelo menos isso. Top. E o objetivo de 90% das pessoas, tá, é um pouco diferente. Tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre objetivos, coaching, em outros podcasts, que eu acho que vale, porque há uma estrutura para levar o seu cliente, tá, aos seus objetivos. Existe uma forma de fazer isso e essa forma não é o treino. Essa forma é mental. É o que nós chamamos de estrutura de coaching, onde nós definimos o objetivo, colocamos os recursos necessários, fazemos as modificações, as estruturas motivacionais, a ponte ao futuro, o planejamento mental, tudo isso para que o cliente chegue lá. Tá? E isso aí o seu professor pode fazer. Ele não precisa ser um coach para fazer isso. Incrível. Tá? A gente está chegando no final e eu penso que... Chegamos no final. Eu tá? penso que algumas pessoas podem estar se perguntando... Puta, que legal, Luiz, isso aqui é muito foda. Eu quero aplicar isso, mas eu não faço nem ideia de como aplicar isso eu mesmo, né? Eu não sei como fazer. Eu preciso de ajuda. Então você pode ter a minha ajuda, a ajuda da equipe. Você tem muito material gratuito aqui nesse mesmo site, tá? Então tem vários links aqui. Entra aqui nas nossas playlists, você vai encontrar isso aqui. Mas se você precisar de ajuda, eu tenho uma notícia para você. A ajuda é muito mais barato do que você imagina. Eu vou colocar de uma outra forma. Imagina que você fazer isso que eu acabei de colocar aqui na sua academia não custasse absolutamente nada. Como assim? Não custa nada porque você pode entrar no modelo de gestão junto com a minha equipe, onde nós apostamos no teu negócio. Nós acreditamos tanto em tudo isso que nós estamos colocando, que a gente entende que se aplicar esses processos na sua academia, você vai ter mais clientes. E você vai poder pagar esse investimento com os clientes adicionais que você tiver. Então, basicamente, esse é o processo. Pode me chamar, pode mandar mensagem por aqui. Eu vou deixar um link aqui de um formulário para você se cadastrar e aí você vai receber um contato em menos de 24 horas de alguém do nosso time, onde já nesse contato vai te dar uma consultoria gratuita de como que está o teu processo, entendendo um pouco mais, avaliando onde você pode chegar, e aí a gente vai conversando para ver se você pode se tornar nosso parceiro e se isso é vantajoso para os dois lados, porque como o Luiz disse, né, é uma política de ganha-ganha, né? Então você só paga com o resultado adicional. Então, bastante legal, né? Acho que é interessante. Eu vou deixar uma mensagem final, se você me Eu permitir. ia te falar isso agora, deixa uma mensagem Então, final para quem assistiu até agora. Para você que está assistindo aqui esse podcast, e você percebe que nós fazemos isso de maneira muito informal, a 80% dos donos da academia
no Brasil não têm acesso à informação de qualidade sobre o que é boa gestão, no que são boas práticas. E o nosso objetivo aqui é colocar para você, digamos assim, de uma maneira mais fácil, todas essas técnicas. Então, desde já, eu te digo, propositalmente, nós simplificamos a nossa linguagem. Nós estamos falando aqui de conceitos muito técnicos, propositalmente, de uma maneira mais leve, mais fácil, para que você possa fazer uso. E eu te recomendo que quando você for lidar com teu colaborador para fazer aquilo que te sugeri, de elevar o nível de consciência, você use a mesma técnica. Você se coloque junto com eles como um profissional de educação física que está junto com sua equipe, querendo fazer aquilo pelo qual vocês dedicaram grande parte das suas vidas, que foram estudar, se dedicar tanto tempo para fazer as coisas acontecerem. Então agora vocês têm a possibilidade de fazer isso num nível melhor, num jogo maior, que todo mundo vai ganhar com isso. O seu cliente vai ganhar, sua academia vai ganhar e o professor também vai ganhar. Porque um professor que retém mais, que tem mais aderência, tá? Ele vale mais. E aí lembra o seguinte, né? Lembrar que não é o que você ouve no podcast que muda o teu negócio, que muda a tua academia, que muda a tua vida, mas o que você faz entre um podcast e outro, o que você faz entre um curso e outro, enfim. Ou seja, é o que você aplica. Então, lembra de ver, ouvir, assistir mais de uma vez isso aqui e aplicar de fato, porque aí você vai ter resultado. Se você só ouvir, só assistir, não acontece nada. Então, minha dica para você é que você de fato aplique e depois vai lá nas nossas redes e conta o resultado que você teve. A gente vai ficar muito feliz, não só em saber, mas também em compartilhar isso com outras pessoas. Com certeza. Então, muito obrigado para você que assistiu até agora, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui com a gente. Meu nome foi Henrique Perdomo e esse foi mais um episódio do AcadCast. Muito obrigado e eu espero que você realmente comente e que mande mensagem para nós. É isso que nos motiva. Te vejo nos próximos podcasts. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.